Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti e mais um vídeo aí da nossa série de tutoriais sobre configuração do Unify Controller. E nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco com a ferramenta de mapas que existe dentro do Unify Controller. Tá? Ele é um recurso que ajuda muito na gerência da rede do ponto de vista de visualização de informações. Antes da gente partir para o controlador, para o Unify Controller, recapitulando aqui rapidinho, a gente vai continuar então trabalhando com o mesmo cenário, a mesma topologia que a gente vem utilizando desde o primeiro vídeo, né, dessa série de tutoriais. Então a gente tem toda a nossa infraestrutura Unify, né, o Unify Security Gateway como roteador de borda, o nosso switch na rede local, a nossa controladora Unify, dois access points, o APAC, um HD e outro Pro. Né, eu ainda não cheguei no APAC Mesh, que a gente vai usar num outro vídeo para fazer o wireless uplink. Então, por enquanto, essa é a nossa infraestrutura. A gente já fez a configuração das VLANs em outros vídeos. Né? A gente tem uma VLAN para uma rede de gerência, outra para a rede corporativa e outra para a rede de visitantes. Então, a gente vai partir a partir disso daqui. Okay? Então, a gente vai acessar a nossa controladora, que no caso do tutorial aqui é o Cloud Key, no IP 92.168.55.2, para poder falar da ferramenta de mapas. Então vamos lá, 92.168.55.2. Como a gente está usando o Cloud Key, ele pergunta se a gente quer fazer a gerência do hardware ou acessar o software da controladora. A gente quer acessar o software da controladora. Vou entrar com o meu usuário e senha. Muito bem, a gente vai cair aí na interface da controladora. A única observação é que o visual mudou um pouco, né? Porque agora eu estou usando a versão atualizada da controladora, que é a 5.9.29. Então ela está com uma interface mais clean. As mudanças basicamente nessa versão foram no dashboard, aqui nessa tela principal, que é para gerência e visualização. As opções de configuração se mantêm da mesma forma, então tudo que a gente veio trabalhando até agora continua válido. Bom, vamos falar então exatamente da ferramenta de mapas agora. No menu lateral aqui à esquerda a gente tem uma opção, essa terceira opção, depois de dashboard e estatísticas, a gente tem a ferramenta de mapas, tá? Então a gente vai acessar essa ferramenta de mapas e a gente continua com aquele site que a gente havia criado, denominado BNTBR, né? E do ponto de vista de gerência é interessante que a gente use a ferramenta de mapas para carregar no software Unify Controller a planta do ambiente onde está a nossa rede e para a gente poder posicionar onde realmente os equipamentos estão instalados, para a gente ter uma gerência mais facilitada. Então é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Quando a gente acessa a ferramenta de mapas, ele tem um mapa de exemplo, né, um sample, um demonstrativo aqui, e a gente vai editar isso para incluir aí o nosso próprio mapa. Tá? Então, partindo do princípio de que você já tem um arquivo da planta do seu escritório, da sua empresa, enfim, do seu ambiente, né, e esse arquivo pode ser .jpeg, .png, basicamente qualquer formato ele aceita. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui ó, em adicionar novo mapa, nesse botão à direita, no menu superior. Tá? Eu não vou permitir aqui a localização, se a gente não tiver a planta, a gente pode usar o próprio Google Maps para pegar uma imagem do local, mas eu quero a planta mais detalhada, então a gente vai selecionar aqui imagem e a gente vai colocar o nome do nosso ambiente, aqui, né, da nossa planta. Então eu vou colocar exemplo, por exemplo. Tá? Exemplo UBNT-BR. E eu vou escolher então a imagem do mapa. Eu baixei uma imagem qualquer da internet, só para a gente trabalhar. Eu peguei um escritório pequeno de propósito, porque eu vou editar as paredes e tudo mais desse mapa, então para ficar facilitado. Tá? Quanto melhor a resolução da imagem que você puser, mais bonito vai ficar o efeito visual. Eu estou usando aqui uma imagem com uma resolução não tão boa, mas o importante é o que a gente vai utilizar de recursos. Ele vai tem uma opção aqui para ajustar, né, otimizar essa imagem dentro do controller. Eu vou manter essa opção habilitada, a gente vai salvar, ele já está fazendo o upload e ele já vai então posicionar ó, ao fundo, né, como um sombreado um pouco mais claro, a planta do nosso cenário. A gente pode dar o zoom aqui no botão de mais, tirar o zoom no botão de menos. Então você pode usar esse recurso para regular a forma que você vai visualizar a planta na sua ferramenta de mapas, ok? Feito isso, a gente tem alguns recursos aqui ao lado esquerdo que a gente tem que usar, né, que a gente tem que explorar
para deixar a projeção, a estimativa de área de cobertura de Wi-Fi dos APs realista. A primeira ferramenta importante que a gente tem que usar é um ajuste de escala. Tá? Então a gente tem que pegar esse Set Map Scale, que é ajustar a escala do mapa. Quando a gente clicar nele, ele vai permitir que a gente selecione qualquer 2 pontos do mapa e identifique qual é essa distância. Então o padrão aqui está em metros, né? Então eu vou pegar, por exemplo, essa sala de reunião aqui, ó. Vamos imaginar que ela seja uma sala de 5 metros, por exemplo. Então eu vou pegar o ponto de início, vou clicar, mantenho o botão aqui apertado. Vou selecionar então uma área qualquer, pronto, e vou falar para o mapa o seguinte, para a ferramenta de mapas, olha, o comprimento, essa distância equivale dentro dessa planta a 5 metros. E vou confirmar aqui a escala, configurar a escala. Pronto, feito isso ele vai ajustar, vejam que a minha escala aqui mudou, essa distância agora equivale a 2 metros, tá? Então a gente tem os 5 metros ajustado aqui. E isso é importante porque a figura que a gente vai subir aqui, ela obviamente não vai estar na escala certa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse ajuste de escala, ok? A gente não precisa ter um único mapa do nosso site. O nosso site, por exemplo, pode ser um prédio que tem 3, 4, 5 andares. Se a gente quiser criar os outros andares, a gente pode adicionar novos mapas que eles vão ficar todos vinculados nesse mesmo site. E depois a gente pode visualizar esses mapas aqui em Edit Maps, né? Então eu tenho o meu exemplo BNTBR e aquele sample que é o demonstrativo. Eu vou deletar aquele sample, pronto, removi, estou só com o meu mapa de exemplo, tá? Mas vocês podem criar vários mapas. Então esse é um primeiro recurso interessante da ferramenta. Bom, quanto mais preciosista você for em relação a esse mapa, mais preciso ele vai ser depois para te ajudar a estimar a área de cobertura dos APs que você tem no seu ambiente, ok? Então, a gente tem aqui uma outra ferramenta importante que é adicionar paredes, né? Então esse lápis aqui, ó, ele permite que a gente adicione os obstáculos, né, as paredes, enfim, o que compõe o nosso escritório, a nossa planta. Então a gente pode colocar paredes de drywall, né, madeira para porta, paredes de tijolo, paredes de concreto, vidro, enfim. Tem vários materiais já pré-cadastrados aqui no Unify Controller que a gente pode utilizar para representar o que tem no ambiente do nosso escritório, ok? Então, por exemplo, eu vou marcar aqui concreto, né? Eu posso alterar a altura dessa parede, eu posso alterar a grossura dela, eu vou manter o padrão e eu vou começar a fazer o contorno desse site, dessa planta. Então eu peguei uma planta pequena de propósito, né, para não demorar tanto assim. Então reparem, aqui eu tenho uma porta, eu vou parar, eu vou pular a porta e vou continuar fazendo esse preenchimento. Então eu vou fazer o contorno, tá? Posso ajustar aqui, ó. Essa tarefa, ela vai tomar um pouco do seu tempo, obviamente. Mas depois vale a pena, né, o esforço. Você faz isso aí uma única vez, tá? Quanto mais complexa for a sua planta, mais esforço vai tomar de você. Se eventualmente a gente tiver aqui 2 pontos que não ficaram perfeitamente alinhados, você pode clicar na intersecção e fazer os ajustes, ok? Então vamos lá. Feito. Ok. Agora eu vou fazer a marcação das paredes aqui internamente. Então vamos lá. Tem uma aqui. Pronto, e vou marcar essa parede aqui. Como eu disse, toma um pouco de tempo, mas vale a pena o esforço. Pronto, agora vamos colocar portas de madeira, por exemplo. São só 3, é rapidinho. Uma. Duas. 3. Eu vou só fazer o ajuste aqui para ficar
Pronto. Estou aqui no modo de planejamento. Quando a gente posiciona o que compõe, o material que compõe a nossa planta, a gente passa a ter a opção de visualizar não só em 2D, mas também aqui em 3D, no nosso ambiente, tá? Eu vou deixar o 2D. Outro recurso interessante dessa ferramenta, se a gente vier aqui nessa opção, ó, Place Devices, posicionar dispositivos, os dispositivos que já existem no nosso escritório, que estão adotados na nossa controladora, já vão aparecer aqui para mim Adopted Devices, né, dispositivos adotados, para que a gente possa inserir no ambiente. Então, por exemplo, eu vou arrastar o meu AP HD, eu vou arrastar o meu AP Pro, opa, pronto. Posso fazer a mesma coisa com o switch e com o roteador. Só para demonstrar, eu vou deixar os APs aqui. Então eu vou posicionar o HD mais ou menos no centro aqui dessa sala maior e o Pro mais ou menos no centro dessa sala. Quando a gente faz isso, se a gente vier aqui em Layers, ó, em camadas, a gente pode habilitar a opção Coverage, que é a cobertura, e a gente pode visualizar a propagação da rede sem fio tanto em 2 GHz como em 5 GHz. Então, por exemplo, estou visualizando aqui a propagação em 2 GHz. Como eu coloquei objetos nas paredes, na minha planta, ó, reparem que eu movimentando o meu dispositivo, ó, ele muda a estimativa aqui da projeção e da área de cobertura. Então esse é um recurso bem interessante. Você também pode travar o AP para não arrastar ele por engano. Ó, repare que agora ele está travado. Então clicando no dispositivo a gente pode travar, destravar, visualizar estatísticas e abrir as configurações diretamente desse dispositivo, tá? Bem interessante esses recursos que a gente tem no mapa. O que mais que a gente tem aqui na ferramenta de mapas? Bom, além da área de cobertura, a gente pode alterar, se a gente quiser, a sensibilidade de recepção dos dispositivos clientes para ter uma estimativa com base naquilo que é a sensibilidade de recepção real dos equipamentos. Então vamos imaginar que o seu equipamento tem a sensibilidade de recepção de menos 80. Você pode fazer essas alterações. Eu vou deixar aqui em menos 75. Em Map Design a gente pode não visualizar o mapa de calor, né? A gente pode ter uma visualização sólida, se você não quiser aqui as cores. Eu vou deixar o Heatmap. Se você não quiser mais enxergar a área de cobertura, você pode desabilitar aqui em Layers, ok? Outro recurso interessante dessa ferramenta de mapas. Aqui a gente trabalhou com os APs que já existem no nosso site. Mas vamos imaginar que você quer expandir o seu ambiente, né? Você está vendo que a sua área de cobertura não está tão interessante assim, mais nesse local da sua planta. Em Place Devices, onde a gente utilizou e inseriu os nossos dispositivos adotados, a gente também pode inserir dispositivos virtuais, ou seja, que não existem de fato no meu site, que eu não adotei na minha controladora, só para eu fazer uma projeção de como ficaria o meu ambiente, por exemplo, se eu incluísse mais um AP AC Lite, que é o que eu fiz agora. Esse asterístico laranja indica que o dispositivo ele é virtual, ou seja, ele não existe de fato. Então a gente pode fazer aí um estudo de expansão, né, de access points no meu ambiente. Eu vou remover esse access point, tá? A gente também tem aqui a opção labels, né, rótulos, em que a gente pode pedir para visualizar informações. Por exemplo, eu quero visualizar os canais dos meus APs. E esse recurso é interessante porque fica fácil a gente olhar quais canais estão sendo utilizados pelos APs em 2.4 GHz, ó, canal 1, canal 6 no outro AP, e em 5 GHz, 36 e 157. E no ambiente maior, isso é interessante para você fazer um rodízio, né, uma realocação desses canais para que você não use canais sobrepostos no seu ambiente. Então é uma ferramenta que do ponto de vista de gerência acaba ajudando demais, tá? Eu vou tirar aqui os rótulos. Outro recurso que a gente tem aqui na ferramenta de mapas, por padrão a visualização é enxergar o mapa, ou seja, a planta do nosso ambiente, mas como toda a nossa infraestrutura de rede unificada está lá adotada na nossa controladora, a gente tem a opção de visualizar a topologia da rede e a ferramenta de mapas automaticamente vai criar para a gente o desenho da nossa topologia de rede. E quanto mais você usar dispositivos Unify na sua rede, né, roteador na borda, switch no cabeado e access points para Wi-Fi, mais completa fica essa visualização. Então, se a gente passar o mouse sobre um dispositivo qualquer, ele vai mostrar um tracejado do uplink até a saída para a internet, por quais outros dispositivos a gente passa até chegar na internet.
A gente também pode visualizar os clientes, então tem aqui Show Clients, onde os clientes conectados vão aparecer, então eu só tenho clientes conectados no switch, então ele vai me mostrar os clientes que estão conectados no cabo, nessa rede. Se eu tiver clientes conectados também nos access points, via Wi-Fi, ele vai ficar expandindo, né? Ele vai expandir para a gente esse mapa da topologia. Então é mais um recurso aí que vocês têm para facilitar a gerência de vocês. Isso ajuda bem quando você pega uma rede, a sua empresa contratou um analista novo, ele chegou para administrar a rede daquela empresa, ele não conhece aquela rede, ao invés de você ter que fazer manualmente os diagramas de rede para documentar, detalhar toda a informação, o Unify Control, por ser uma solução de SDN, Software Defined Network, que centraliza a gerência, já vai desenhar para você todas essas ferramentas, mesmo que você não tenha você mesmo feito esses diagramas, ok? Também tem a opção aqui de posicionar, né, de escolher automaticamente os canais sem que haja conflito entre eles. Enfim, são vários recursos que a gente tem para facilitar o dia a dia da nossa gerência. Esse vídeo era esse, a ideia era só apresentar a ferramenta de mapas. Até a próxima.